Hello, my friends, how are you? Welcome to another English class. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Na aula de hoje nós vamos fazer a correção da nossa lista que cobrou questões sobre as duas formas que nós vimos para nós falarmos sobre o futuro, não é isso? Então nós podemos fazer o futuro com o modal verb will ou então com aquela expressão verbo to be mais o going to. Preparados? Vamos à nossa correção então. Então vamos lá. Exercise number 1. Complete the dialogues using will or be going to. Então a gente tem que ver se a gente vai ter que utilizar o modal verb will ou então o be going to nesses casos. Lembrando que a gente usa o be going to, né, o verbo to be, que precisa ser conjugado, mais o going to antes do verbo principal, quando nós temos planos que já estão decididos para o futuro. E nós utilizamos o will basicamente em duas ocasiões. Quando nós tomamos uma decisão no momento da fala, algo que eu estou decidindo enquanto eu estou falando, ou seja, não estava planejado antes, ou então algo que eu não tenho certeza se efetivamente acontecerá no futuro. Então olha só aqui a nossa primeira. O Bill começa perguntando para o Sam what you study next semester, né? Então ele quer saber o que você vai estudar, o que você estudará no semestre que vem. E aí, pessoal, será que nesse caso o Bill não está perguntando sobre planos? Sim, né? Ele quer saber quais são os planos do Sam, se o Sam já planejou o que é que ele vai estudar no próximo semestre. Quando nós falamos de planos, então, a gente utiliza, não é isso, o verbo to be, mais o going to, lembrando que nós precisamos conjugar o verbo to be aqui para o sujeito que é you, né? Ele está falando diretamente com o Sam, então ele está falando you. Como é pergunta, o verbo to be aqui está antes do sujeito. Pessoal, qual a conjugação do verbo to be para you mesmo? I am, you are, you are. Então, olha só, what are you? E agora sim vem o going to. What are you going to study next semester? O que você vai estudar no semestre que vem? E o Sam vai responder, I study Chinese. Eu vou estudar, né? Eu estudarei chinês. E aqui, I will study or I am going to study? O que é que vocês acham? É algo que ele já tem planejado, ele não está decidindo aqui no momento da fala, não é mesmo? Veja que o Sam acabou de fazer a pergunta e ele já sabe a resposta, então é algo que ele já tem planejado. Vamos utilizar então o be going to de novo, conjugação do verbo to be para I am, não é isso? Então I am going to study Chinese, I'm going to study Chinese. Letter B, o Peter então diz, let's play soccer tomorrow, John. Let's play soccer tomorrow, John. Vamos jogar futebol amanhã, John. E o John, pessoal, ele não sabia que eles iam jogar bola, não é isso? Ele vai decidir no momento da fala. Então ele vai dizer, ok, I will play soccer with you. Ok, I will play soccer with you. Ok, eu jogarei com você. Perceberam? Ele está tomando essa decisão agora, porque o Peter acabou de convidá-lo para o futebol. É claro, então, que ele não poderia já ter planejado isso antes, e nesse caso a gente sabe que a gente utiliza o will para formar o futuro, não é mesmo? Letter C, a Amy então vai perguntar, what we eat tonight, né? O que nós comeremos hoje à noite. De novo, né, pessoal, ela quer saber sobre planos, não é mesmo? O que é que nós vamos comer? Quais são os nossos planos para hoje à noite? Então é mais comum aqui nós utilizarmos o be going to e a conjugação do verbo to be para o sujeito we, nós, é are, não é isso? Então, what are we going to eat tonight? O que nós vamos comer hoje à noite? E a Mary vai responder, né? I think, olha só, eu acho, I think we have mac and cheese. Eu acho que nós podemos comer, né? Podemos ter macarrão com queijo, mac and cheese. Então ela não tem certeza, não está planejado ainda. Nós utilizamos o will, bem tranquilo, né, pessoal? I think we will have mac and cheese. Eu acho que nós teremos, eu acho que nós comeremos macarrão com queijo, ok? Mac and cheese é uma expressão muito famosa em inglês que significa então macarrão com queijo, né? Mac é is a short for macaroni and cheese, ok? Mac vem de macaroni, né? De macarrão e queijo, né? Um macarrão com molho de queijo, ok? Mac and cheese. Now, continuando então, pessoal, letter D, o Fred agora vai perguntar where they spend the holidays, né? Onde eles vão passar os feriados, o feriado.
Então, de novo, perguntando sobre planos, vamos utilizar o be going to, verbo to be conjugado para they, are, não é isso? So, where are they going to spend the holidays? Onde eles vão passar o feriado? E a Dina responde, they stay in a hotel by the beach. Então, eles vão ficar num hotel na praia, não é isso? Em frente à praia, próximo à praia, by the beach. Então, veja só, isso são planos que eles já têm, não é mesmo? Então, de novo, be going to, they are going to stay in a hotel by the beach. Eles vão ficar em um hotel na praia. Letter E. O Larry então pergunta, do you want to see a play on Saturday? Você quer ver uma peça, né? Uma peça de teatro? Do you want to see a play on Saturday? No sábado. E a Mia responde, sorry, I think, então atenção, I think, eu acho, that I won't be free on Saturday. Aqui o professor sacaneou, né? E como ela começa a resposta aqui com o sorry, me desculpe, ela vai dar uma desculpa, ela não vai aceitar esse convite, não é mesmo? Por isso aqui temos que colocar o will na negativa também, tá joia? Então aqui, essa era a mais difícil de todas, porque ela vai dizer sorry, I think that I won't be free on Saturday. Me desculpe, eu acho que eu não estarei livre no sábado. Estaria correto colocar o will aqui? Até estaria gramaticalmente correto, mas perderia o sentido, né? Porque ela diria me desculpe, sorry, I will be free on Saturday. Eu estarei livre no sábado. Não faria muito sentido, ela precisa dar uma desculpa para não ir. Por isso aqui nós teríamos também que utilizar o will na negativa, lembrando da contração will not, que fica won't, tá joia, pessoal? Letter F, o Andrew, então, de novo vai perguntar para o Brad, get married, né? Se o Brad vai se casar. Olha só, perguntando sobre planos, né? Isso não é algo que alguém decide no momento da fala, a não ser no momento da proposição, né? Da proposta de casamento, the proposal. Então o Andrew vai utilizar o be going to, não é isso? O Brad é he, então ele quer saber se o Brad vai se casar, né? Ele está perguntando para alguém sobre o Brad, então nós vamos utilizar o he. A conjugação do verbo to be para he é is he, não é isso? Is Brad going to get married? O Brad vai se casar? Is Brad going to get married? E o Gary, né, que está conversando aqui com o Andrew, vai responder I'm not sure, eu não tenho certeza, I'm not sure, but I believe, mas eu acho, eu acho que ele vai, né? Então aqui a gente pode só utilizar o will, porque é algo que ele não tem certeza, ok? I'm not sure, but I believe he will. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que ele vai, né? Que ele vai se casar, ok, pessoal? Exercise number 2, fill in the blanks with will or be going to, de novo, a mesma coisa que nós fizemos no exercício anterior, só que ainda temos que fazer mais alguma coisa, olha lá, then e então, turn the sentences into the negative and interrogative forms. E então nós teremos que passar essas frases para as formas interrogativa e negativa, na verdade negativa e interrogativa nessa ordem, não é isso? Letter A, a Vera, então aqui, be an engineer, então a Vera será uma engenheira. Pessoal, nós estamos falando de planos para o futuro, então a gente vai utilizar o be going to, não é isso? Vera é she, então she is, né? O verbo to be conjugado aqui, is, mais o going to. Vera is going to be an engineer. A Vera será uma engenheira. E para fazer a negativa, como é que eu digo que ela não será uma engenheira? Se nós temos o verbo to be, a gente acrescenta um not logo depois dele, né? Bem fácil. Como é que fica então? Vera isn't going to be an engineer. Isn't going to be an engineer, ou então is not going to be an engineer, né? Quem não quis contrair o is com o not não tem problema, mas é muito comum essa contração, ok? Vera isn't going to be an engineer. E para fazer pergunta agora, não é só colocar o verbo to be antes do sujeito? Se o sujeito é Vera, então a gente vai colocar is she, não é isso? Is Vera going to be an engineer? A Vera vai ser uma engenheira? Letter B, Paul probably find another job. Então, Paul provavelmente vai encontrar um outro trabalho, pessoal. Provavelmente, eu não tenho certeza. Então, a gente usa o will, não é isso? Paul will probably find another job. O Paul provavelmente encontrará um outro trabalho. Negativa, se a gente tem um modal verb will, também é só colocar o not logo depois do will, né? Will not, que nós podemos contrair e fica won't. Won't. Como é que ficaria então? Paul probably won't find another job. Paul probably will not find another job. Perceberam que eu mudei o probably aqui de lugar? Não é obrigatório. Assim é mais comum, tá joia? Esse probably aqui antes do modal verb, mas não tem problema quem deixou, ok? Paul
won't probably find another job também estaria correto, ok? O Paul provavelmente não encontrará um novo emprego, um outro emprego. E para fazer pergunta, pessoal, pegamos o modal verb e colocamos antes o sujeito, que é Paul, então vai ficar Will Paul probably find another job? Will Paul probably find another job? O Paul provavelmente encontrará um outro trabalho? Agora nós estamos perguntando, não é isso? Letter C, Kate live in France. Então, a Kate vai morar na França. É algo, né, pessoal, que você precisa planejar para que isso aconteça. Então, é mais comum nós utilizarmos, é claro, aqui, com o be going to. Kate é she, então o verbo to be fica conjugado como is, ok? So, Kate is going to live in France. A Kate está indo morar na França, a Kate vai morar na França. Bom, fazer a negativa com o verbo to be, fácil, né? Colocamos o not depois do verbo to be, então Kate is not going to live in France. Kate isn't going to live in France. Para fazer pergunta, lembrando, só colocar o verbo to be antes do sujeito, que é Kate, vai ficar então, is Kate going to live in France? Is Kate going to live in France? A Kate vai morar na França? Letter D, the family have a quick snack. Então, a família fará um lanche rápido, ok? A quick snack. Então, isso provavelmente é algo que eles decidiram na hora. Claro, não teria como ter certeza, né, pessoal? Esse daqui vocês têm que ajudar o professor aí para a gente trabalhar o modal verb will, ok? So, the family will have a quick snack. A família terá um lanche rápido. E para fazer então a negativa, will not vira won't, não é isso? Claro que não é obrigatória a contração, mas é muito comum. Então vai ficar the family won't have a quick snack. A família não fará um lanche rápido. E para fazer pergunta, colocamos o will antes do sujeito que é the family. Então, will the family have a quick snack? A família fará um lanche rápido? Bem fácil, não é mesmo? Letter E, então, we see a concert on Sunday. Nós vermos, né, um concerto no domingo. Então, nós vamos ver um concerto no domingo. Também é algo que normalmente você planeja com antecedência. Então, vamos utilizar aqui o be going to. E a conjugação do verbo to be para we é we are going to see a concert on Sunday. Nós vamos ver um concerto no domingo. Fazendo na negativa agora, é só colocar o not depois do verbo to be. We are not going to see a concert on Sunday. Ou ainda, we aren't going to see a concert on Sunday. Bem fácil, né? Só colocar o not depois do verbo to be. E é claro que para fazer a pergunta, verbo to be antes do sujeito. Sujeito somos nós, we. Vai ficar então, are we going to see a concert on Sunday? Are we going to see a concert on Sunday? Nós vamos ver um concerto no domingo? Bom, pessoal, exercise number 3 aqui. Read the text and answer the questions. Então, leiam o texto e respondam as questões. Vamos ler juntos? So, the future looks bright. O futuro parece brilhante. Angela is going to move to Italy next month. Então, a Angela vai se mudar para a Itália no mês que vem, next month. She and her husband Derek are going to open a restaurant in Venice. Ela e o marido dela, né, o Derek, eles vão abrir um restaurante em Veneza, in Venice. We love Italy, so we probably won't come back to the United States. Nós amamos a Itália, so, então, we probably won't come back. Nós provavelmente não voltaremos. Viram aqui o uso do will por algo que ela não tem certeza? Probably, né? Provavelmente não voltaremos para os Estados Unidos. She said, ela disse. I asked Derek if he would go to Venice with me to start a new business. Então, I asked Derek, eu perguntei para o Derek if he would go, se ele iria, if he would go to Venice, para Veneza, with me, comigo, to start a new business, para começar um novo negócio. His answer surprised me. A resposta dele me surpreendeu. He just said, ele apenas disse, sure, I will. Claro, eu irei. Sure, I will. Let's move to Italy. Vamos nos mudar para a Itália. Can you believe that? Você pode acreditar nisso?
Soon our dream is going to come true. Logo, o nosso sonho vai se tornar realidade. Então, viram aqui o uso do be going to e do will para nós falarmos, não é isso, sobre o futuro. Bom, vamos então para a nossa pergunta aqui, letter A. When is Angela going to move? When, quando, is Angela going to move? A Angela vai se mudar. Quando que ela vai se mudar? Pessoal, nós vimos no texto, Angela is going to move to Italy next month. Então, mês que vem. Vamos responder isso? She's going to move. Angela is going to move next month. No mês que vem. Letter B. Who is going to move with her to Italy? Quem vai se mudar com ela para a Itália? E o que é que nós vimos ali no texto? Olha só. She and her husband Derek. Ela e o marido dela, o Derek, are going to open a restaurant in Venice. Então, ela e o marido dela. Quem vai com ela? O marido dela. So, her husband Derek, o marido dela, né, o Derek, is going to move with her. Her husband Derek is going to move with her. O marido dela, o Derek, vai se mudar com ela. Letter C. What are they going to do in Venice? O que eles farão em Veneza? E nós acabamos de ver, né? They are going to open a restaurant in Venice, né? She and her husband Derek are going to open a restaurant in Venice. What are they going to do in Venice? E a gente pode então responder, they're going to open a restaurant. They're going to open a restaurant. Eles vão abrir um restaurante. Quem quis colocar, por exemplo, they're going to start a new business, também está ótimo, né? Eles vão começar um novo negócio, perfeito também. Letter D. Will they come back to the US? Eles voltarão para os Estados Unidos, né? US é United States. Will they come back to the United States? E o que é que nós vimos no texto? Ela diz, né? We probably won't come back to the United States. Nós provavelmente não voltaremos para os Estados Unidos. So, a resposta aqui seria no, they won't. Ok, pessoal? Quem respondeu até aqui, ótimo, perfeito. Will they come back? Eles voltarão? No, they won't. Não, eles não voltarão, né? They probably won't. Provavelmente não voltarão. Mas eu vou completar aqui um pouquinho a resposta, né? Dizendo they probably won't come back to the United States. They probably won't come back to the United States. Letter E. Why or why not? Né? Por quê ou por que não? Eles vão voltar para os Estados Unidos? Se sim, por quê? Se não, por que não? E nós vimos que não, né? Eles não vão voltar ou provavelmente não voltarão para os Estados Unidos. E por que não? Olha só o que nós encontramos no texto. We love Italy. Nós amamos a Itália. So, então, we probably won't come back to the United States. Perceberam, então, que a conclusão, nós provavelmente não voltaremos para os Estados Unidos, é algo, né, que ela conclui por conta, né, por causa do fato deles amarem a Itália. Então, por que é que eles não voltarão aos Estados Unidos, ou provavelmente não voltarão? Porque eles amam a Itália. Então, vamos responder isso. Because they love Italy. They won't come back to the United States because they love Italy. Eles não voltarão para os Estados Unidos porque eles amam a Itália. And letter F. Was it difficult to convince Derek to move to Venice? Foi difícil convencer o Derek a se mudar para Veneza? E nós vimos no texto que não, né? Ela diz, I asked Derek if he would go to Venice with me to start a new business. His answer surprised me, né? Então ela perguntou para o Derek se ele se mudaria para a Itália, né? Para Veneza com ela, para eles começarem um novo negócio. E ela diz, olha só, his answer surprised me. A resposta dele me surpreendeu. He just said, ele apenas disse, sure, I will, claro, eu irei. Let's move to Italy. Vamos nos mudar para a Itália. Então, não foi difícil, foi bem fácil. Ele aceitou na hora, não é mesmo? Então, vamos colocar aqui, no, it wasn't. Was it difficult? No, it wasn't. Né? Não, não foi difícil. E eu vou complementar, é claro que até aqui já estava ótimo, mas complementando aqui eu posso dizer, não é? Derek agreed right away. Derek agreed right away. O Derek concordou de cara, imediatamente, ok, pessoal? Então nós temos essa expressãozinha aqui, right away, ok? Right away que significa logo, de cara, na mesma hora, imediatamente. Então o Derek concordou, o Derek agreed right away. Ok, pessoal? Corrigimos então aqui a nossa lista sobre o futuro com will e be going to. Logo, logo nós voltamos com muito mais conteúdo para vocês. Um forte abraço a todos. See you all next class.
E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Querem ter acesso a muito mais conteúdo, inclusive ao material em PDF e a vídeos de listening com professores nativos? Então acessem o nosso site cursomarcondes.com.br e se inscrevam hoje mesmo no nosso curso. Venham fazer parte daqueles que querem aprender inglês de verdade. Um forte abraço a todos, então. Vejo vocês lá no nosso curso.